Olá, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês, queridos? Se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhem esse vídeo. O vídeo de hoje é uma sugestão de um seguidor que enviou uma mensagem e pediu para que eu viesse falar a respeito de guerra espiritual, de expulsar demônios e de autoridade espiritual. Então o nome desse vídeo é Estamos em Guerra. A cada dia que se passa, se aproxima a volta do Senhor Jesus. E Satanás e seus demônios, eles sabem que os dias deles aqui na terra estão se findando. E, por conta disso, a guerra espiritual aumenta. Então eu quero ler para vocês um texto que está em Lucas 10, de 17 a 20, que fala da autoridade espiritual que o Senhor Jesus nos dá. Então está escrito assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Bom, qual que era o contexto que Jesus falou a respeito dessa autoridade espiritual? Os 70, ou seja, os 70 discípulos, que eram homens que acompanhavam o Senhor Jesus, eles tinham voltado de uma missão e eles estavam comemorando, porque no nome de Jesus os espíritos malignos se submetiam a eles e eles foram comemorar com Jesus a respeito dessa vitória. E aí Jesus discorre falando que ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal nos faria um dano algum, e também aproveitou para falar que motivo maior de comemoração é pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida, né? Ou seja, porque quando nós somos salvos, o nosso nome ele fica escrito no livro da vida. Mas eu quero fazer um parênteses. Esses homens, eles estavam caminhando lado a lado com Jesus. Eram homens de Deus, eram homens alinhados com a palavra do Senhor. Então, esse é um princípio muito importante. O Senhor nos deu sim autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, mas quando se trata de uma guerra travada com Satanás e seus demônios, é preciso estar com a vida alinhada com Deus. Por quê? Porque senão, se você entrar numa batalha espiritual de qualquer jeito, você pode sofrer uma retaliação. E qual é a diferença entre uma retaliação e uma colisão? A retaliação é quando uma determinada pessoa entra numa guerra espiritual, seja ela qual for, com a vida em pecado. Essa pessoa tem brechas de pecado e Satanás sabe disso. E aí, o que vai acontecer? Satanás ele tem legalidade para agir na vida dessa pessoa e ele vai agir. Ele vai agir trazendo doenças, enfermidades, agindo na vida financeira ou em qualquer área que ele escolher. Tanto na vida dessa pessoa que foi guerrear contra ele ou contra alguma pessoa da família, algum ente querido. Então essa é a retaliação. Agora a colisão, a pessoa está com a vida alinhada no Senhor e ela vai para a mesma batalha. E aí, dependendo do nível da batalha, gera aquele cansaço. Mas nada que depois de um bom banho e de uma boa noite de sono, a pessoa não vai amanhecer renovada. Então essa é a diferença. Essa é a diferença da retaliação e da colisão. Na colisão a pessoa não se machuca. Na colisão a pessoa pode entrar na batalha sem medo de errar.
E às vezes acontece isso que eu falei, e às vezes não acontece nada. Por quê? Porque ela está respaldada pelo próprio Senhor. O Senhor sabe que a vida dessa pessoa está reta diante dele. Então, Satanás não tem legalidade para fazer nada, nem contra ela e nem contra a família dela. E agora eu quero ler um outro texto para testificar isso que eu acabei de falar. Esse texto está em Atos 19, 13 e 16, que diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Ou seja, os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva, eles estavam expulsando demônios, eles estavam entrando em guerra, sem estar preparados para a guerra. E eles foram envergonhados. Eles apanharam dos demônios. Eles saíram de lá feridos e nus, ou seja, eles saíram envergonhados. Então é muito importante, quando você for entrar numa guerra espiritual, a orientação é que você passa primeiro pelo processo de cura e libertação e alinha sua vida com Deus. Porque tem algumas pessoas que até acham que a vida está alinhada com Deus, mas às vezes aconteceu um pecado lá atrás, quando era criança, adolescente, e essa pessoa nem se lembra mais, mas Satanás se lembra. Então é muito importante que isso aconteça. Agora eu quero falar quem são as pessoas que você vai entrar em guerra. A guerra espiritual, nós temos a obrigação, nós temos o compromisso, nós temos a responsabilidade de estarmos guerreando pelos nossos. Quem são os nossos? São os nossos familiares, os nossos filhos, os cônjuges, quem tem cônjuge, os pais, os irmãos. Então, os nossos familiares é de responsabilidade nossa estarmos guerreando, ok? Dentro dessas condições que eu acabei de falar. Se você estiver preparado para essa guerra, você deve entrar nessa guerra. E como que você vai orar? Oração de guerra espiritual, você vai falar direto com Satanás e com seus demônios. Você vai chegar para ele e falar: Satanás do inferno, eu sei que você tem agido na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, de fulano, de ciclano. Eu sei que você tem agido na vida deles, mas nessa hora eu vou contra você, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, e eu te ordeno fora. Pega tudo que é teu e bata em retirada em nome de Jesus. E você vai falando tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Mas é uma guerra, então você está enfrentando Satanás e seus demônios, e você vai literalmente falar com ele. Então, e aí você pode me perguntar, de repente, se você sabe quais são os espíritos que têm atuado na vida das pessoas que você está guerreando, você deve dar nome aos bois, ou seja, você deve falar o nome desses espíritos malignos. Vamos supor que determinada pessoa da sua família, você sabe que existe um espírito de promiscuidade sexual agindo na vida dessa pessoa. E é por isso que ela não se converte, é por isso que ela não se posiciona diante de Deus. Então você deve chegar e falar: Satanás, você é espírito de prostituição, você que está tirando tal pessoa da presença do Senhor, ou então você que não está permitindo que essa pessoa se achegue ao Senhor, eu vou contra você e eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. E você vai falando, e você vai falando. E quanto tempo você tem que fazer essa guerra espiritual? Até que a pessoa se converta, ou até que ela seja
completamente liberta e curada. Esse é o tema. Então tem algumas pessoas que você vai começar a guerrear e rapidinho as coisas vão acontecer. Vai ter pessoa que você vai demorar anos, mas não desista, não desista, porque quem tem que desistir é ele. A palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz que nós temos que nos posicionarmos e estarmos firmes, e vai chegar um momento que ele vai cansar de apanhar, vai chegar um momento que ele vai cansar de ouvir a nossa voz e ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Agora, eu quero te dizer a respeito da expulsão de demônios. Tem muitas igrejas que tratam essa questão da libertação como simplesmente expulsar demônios. Mas a forma que nós trabalhamos com cura e com libertação não é assim. Nós tratamos as feridas emocionais da pessoa, porque feridas na alma são portas de entrada para demônios. Nós tratamos os envolvimentos que a pessoa teve no passado com trevas ou com qualquer outra coisa que traz legalidade para Satanás agir na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa ela vai ter o entendimento do que é o mundo espiritual, ela vai passar por um mapeamento espiritual e ali ela vai ser tratada individualmente. Porque Satanás, ele só fica na vida de uma pessoa que tem pecados. O pecado é a única condição para Satanás e seus demônios agir na vida de uma pessoa. Então, sendo assim, se Satanás se manifesta, ele só atrapalha. Por quê? Porque ele está ali porque a pessoa abriu uma brecha. Ele está ali, entre aspas, com a autorização da pessoa. Às vezes a pessoa não sabe disso, porque às vezes ela não tem um entendimento ainda do mundo espiritual. Mas na prática é isso que acontece. Então, nós proibimos, antes de começar um atendimento, nós proibimos a manifestação de Satanás. Porque se ele se manifestar, ele vai demorar para sair porque ele tem legalidade naquela vida. Já aconteceu algumas vezes de mesmo eu orar proibindo a manifestação dele, ele se manifestar? Sim, pouquíssimas vezes, que eu me lembre, acho que 4 ou 5 vezes aconteceu de uma pessoa manifestar. Mas aí eu ordenei que em nome de Jesus ele batesse em retirada e ele teve que bater em retirada, ok? Então quando a pessoa termina de passar por esse processo de cura e libertação, ela já confessou os pecados, ela se arrependeu já por eles, e aí eu já concordei com a oração, eu já fiz o desligamento e eu já ordenei que os espíritos malignos que estavam atuando na vida daquela pessoa batem em retirada em nome de Jesus. Então no final da libertação, Satanás ele não tem mais autorização para estar na vida daquela pessoa. Então é um processo muito mais tranquilo. Ela vai passar por esse processo sem manifestação do inferno e ainda vai terminar esse processo curada e liberta, ok? Então essa é a explicação a respeito de como nós lidamos com essa questão da expulsão de demônios. Agora, tem alguns casos isolados, tem algumas pessoas que manifestam, às vezes, até no meio do culto, sem estar, passando pelo processo de libertação. Aí a gente usa a autoridade que Jesus nos deu e ordena a Satanás, seus demônios, que batem em retirada. E ele tem que bater. O aconselhamento, a orientação é para que não fique dando trela para Satanás. Não fique expondo a pessoa, perguntando o nome do demônio, entrevistando o demônio. Isso tudo expõe a pessoa. Isso é muito ruim para ela. Então, quando acontece isso fora de um contexto de libertação, pega a pessoa, leva ela para um canto, chega no ouvido e fala: Satanás, sai em nome de Jesus, você não vai ficar aqui. Você não tem autorização para ficar aqui nesse meio. E ele vai ter que sair em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que fora desse contexto familiar, ou seja, que eu acabei de falar, filhos, cônjuge,
Pais, irmãos, fora desse contexto, quando aparece uma questão de batalha espiritual, de guerra espiritual, você não deve entrar nessa guerra sem ser chamado, sem ser escalado. Ou seja, você primeiro deve orar ao Senhor, você deve perguntar ao Senhor se Ele quer que você entre nessa batalha. Normalmente, quando o Senhor nos escala para uma batalha específica, Ele vai dizer a nós, Ele vai nos trazer revelação. Eu estou dizendo isso no caso, fora desse contexto nosso de libertação, porque a gente que trabalha com cura e libertação, a gente lida com isso todos os dias. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de repente de uma pessoa que está vivendo uma circunstância e de repente ela pede, você pode guerrear por essa pessoa, por mim? Pode me ajudar nessa guerra? Aí o procedimento é esse. Eu vou ver se o Senhor, eu vou ver se eu estou escalada para essa guerra. E você vai orar. E você vai perguntar para o Senhor se essa batalha é sua. Não entre de forma alguma numa guerra sem ser escalado pelo próprio Deus, ok? Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha trazido esclarecimento e clareza, não para o seguidor que deu a sugestão, mas para todas as outras pessoas que vão assistir. Que Deus abençoe tremendamente. Um beijo no coração e até o meu próximo vídeo.